Para você, torcedor do Corinthians, peço desculpa, mas o Corinthians hoje é tido como um time caloteiro. Caloteiro. E não é só no futebol brasileiro, não. É no futebol sul-americano. O Corinthians não conseguiu pagar o Rojas. O Rojas só Deus sabe como saiu do Corinthians e por que saiu do Corinthians, mas saiu. O Corinthians ficou devendo um tempão pro Fausto Vera, pro clube que o Fausto Vera jogava, se eu não me engano, era o Argentino Júnior. Argentino Júnior. Exato. O Corinthians demorou uma eternidade para ter o nome do Garro no bid, porque o Racing não queria liberá-lo, porque sabia que o Corinthians era mal pagador. E vamos falar a verdade, né, gente? Você, com todo o respeito ao Nino tem que trazer essa informação, mas se algum dirigente do Corinthians vier com a seguinte desculpa, o Cuiabá também deve pra gente, por isso que a gente não tá pagando, meu parceiro, eu consigo ficar aqui 1 hora fazendo um programa, junto com os meus colegas, falando das dívidas que o Corinthians acumula e acumulou nos últimos tempos. Isso é dar um tapa na cara das outras agremiações. Imagina você tá aí na sua casa, aí do nada tem um clube de futebol devendo uma bala pra você. E aí esse clube de futebol vai lá e simplesmente contrata um jogador como Memphis Depay. Mas tem auxílio do patrocinador, não importa. Se você tem dívida, a primeira coisa que um clube tem que fazer, na minha opinião, se são dívidas que podem interferir a saúde financeira de outras equipes, ou pode também interferir na questão do nome do clube, sujar o nome do Corinthians, tem que pagar as dívidas. Não dá para um clube, com todo o respeito do mundo, um clube como o Cuiabá, vir com o seu presidente a público, dar uma declaração como essa falando de um Corinthians. Se o Corinthians fosse um time sério, se o Corinthians fosse um time correto neste exato momento, e infelizmente faz tempo que não tem sido, o presidente do Cuiabá, ele jamais daria uma declaração como essa, porque existe uma diferença muito grande entre Corinthians e Cuiabá. O problema é que o Corinthians não pagando dívida se equipara a Cuiabá, a Vitória, a todos esses times que estão na zona de rebaixamento, com todo o respeito. E assim, me parece que a situação do Corinthians, ela tá longe de encontrar um final. Daqui a pouco eu vou trazer uma notícia que nós repercutimos, inclusive, no final de semana, melhor dizendo, na sexta-feira, Nino, é que o Corinthians está procurando os agentes do Davi Luiz para uma contratação no ano que vem. O Corinthians foi pro mercado, trouxe o Memphis Depay, trouxe o André Ramalho, trouxe outros nomes nesse meio de temporada, mas assim, não pode deixar de pagar os seus jogadores que já foram contratados nas últimas gestões. Lembrando, o Renier é um acerto. É um acerto pro Corinthians nesse ano. Ele é um ponto fora da curva. Até está machucado, né? Que agora, infelizmente, não pode mais atuar. E o presidente do Cuiabá disse uma coisa interessante. Eu gostei da ponderação dele. Ele falou, eu sou a favor da gente criar uma regra de que jogador que não tiver pago não possa ser utilizado. Ou seja, se tiver a parcela, contratei o Guipa, paguei a primeira parcela do Guipa, beleza. Venceu a segunda, eu não paguei ainda, eu não posso mais usar ele. Porque não é correto com o clube de origem. Porque, assim, se você não me paga, eu também não posso pagar outra pessoa, enfim. Faz parte dessa fantasmagórica do fair play financeiro, que a gente não tem no Brasil. Se a gente tivesse no Brasil, clubes como o Corinthians seriam impossibilitados de contratar. Porque deve muito mais que arrecada. E em cima disso que o Enio tá falando, se você fica 3 meses sem pagar um carro que tá financiado, sabe o que acontece? Já era. Já era, filho. Os caras batem na sua porta, não adianta você vir, mano, com o cartão do Silvio Santos, filho, da família Bravanel, que os caras não vão liberar o seu carro. São 3 meses, não quitou, o carro vai pra onde? Vai pro leilão, filho. Não tem boi. Agora, é aquilo que a gente falou na semana passada. É a dificuldade das pessoas entenderem que o futebol faz parte da nossa sociedade. Você não pode tratar o futebol como algo à parte. No futebol pode tudo, na sociedade não pode nada. Tá errado. O que o presidente do Cuiabá falou é muito sério. Hoje em dia, os clubes de futebol, vários, tá? Não só falando de Corinthians, tem jogadores que estão atuando que não foram sequer pagos. Tem jogadores que estão atuando que não recebem salário. Isso não dá, isso é inadmissível, cara. É o futebol regredindo a cada ano. E assim, só antes de fazer meu apontamento aqui, né, eu não tô defendendo o Corinthians, tá? Eu só quis trazer a informação e também dar uma cutucada no presidente, porque assim, ele também deve, né? Se ele tá alegando que essa lei, que eu sou super a favor dessa lei, caso aconteça. Só que, por exemplo, o Walter não poderia atuar pelo Cuiabá, né? Então, assim, ele está querendo impor uma regra que ele também tem que dar exemplo. Mas, enfim, o fato é que o Corinthians, todo ano, ele se embola cada vez mais nas finanças, principalmente se tratando de jogadores. O caso do Mateuzinho é um grande exemplo, né? Não entrando ainda na questão do Hugo Souza, mas o Mateuzinho vem pro Corinthians, treina
com a camisa do Corinthians, não é contratado, volta pro Rio de Janeiro, volta a treinar com o elenco do Flamengo, é reintegrado, aí volta pro Corinthians, treina sem ser contratado, sem que o Corinthians fizesse o pagamento, e aí depois de meses, né, de imbróglio, resolve a situação do cara, e aí, beleza, oficialmente apresentado. Mas assim, o Corinthians, nessa temporada principalmente, tem demonstrado um amadorismo muito grande. O Corinthians, teve a mudança de gestão. Tudo bem, teve a mudança de gestão, mas o Corinthians mesmo assim, ele poderia, com a nova gestão que entrou, fazer um trabalho mais profissional. Então, qual que é o primeiro passo? Vamos ver tudo o que devemos. Vamos ver como está sendo feito, que está errado, pra gente corrigir a rota. Vamos contratar um jogador, a gente tem que ser assertivo. Trazer o jogador, pagar certinho, também regularizar ele a tempo para não perder o jogador em disputa de jogos. Então, assim, o Corinthians tem demonstrado um amadorismo nessas contratações. Você citou o caso do Rojas, a questão do Garro. O Racing foi muito inteligente, porque falou, bom, eu não mando a documentação enquanto não pagar. Sim. Porque já sabia do histórico do Corinthians. Senão, o Garro era mais um ativo de dívida. Com certeza. Então, assim, o Corinthians com isso tem só se queimado no mercado. E daqui a pouco a gente vai falar do Hugo. E o Flamengo tá na boa. E pra mim, daqui a pouco a gente vai entrar no detalhe do Flamengo, mas o Flamengo vai cozinhar, gente. O Flamengo tem uma decisão com o Corinthians. Pro Flamengo é interessante receber mais 500 mil ou fazer com que o Corinthians não pague pro jogador não jogar.